Irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos para a quinta parte do nosso estudo. Nosso estudo tem o título de A Bondade e a Severidade de Deus e baseado em Mateus 6,33, quando Jesus disse para os seus discípulos e para nós: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, nós começamos a ver, irmãos, sobre propiciação e expiação. E nós vimos que o significado de propiciação é favorecimento. E a propiciação, ela aplaca a ira de Deus. Ela é um ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a santidade de Deus, pois Deus é santo, né? A Bíblia, sempre quando se dirige a Deus como ser santo, usa santo 3 vezes. Ele é santo, santo, santo. Mostrando aí também uma evidência da Trindade. Ele é santo e ele é justo. E o resultado, então, da aplacação, de aplacar, do fato de a ira de Deus ser aplacada, né, é o perdão do pecado, do meu pecado e do seu pecado. Né? O derramamento da graça de Deus sobre nossas vidas. E a restauração do pecador, a nossa restauração à comunhão de Deus. Nós voltamos novamente a ter comunhão com Deus. Porque até então, nós estávamos no mundo sem Deus, né? Inimigos de Deus, diz a Bíblia, né? Sem Deus no mundo, sem salvação. Mas agora, desde que Jesus nos encontrou, transformou a nossa vida, nos fez novas criaturas, né? A nossa vida mudou radicalmente. E a propiciação, então, ela reconhece a necessidade que temos de reparar o relacionamento desfeito. É verdade? Vejamos alguns exemplos. Romanos 3,25. O Espírito Santo diz: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, falando a respeito de Jesus, né? E diz que Deus apresentou Jesus como propiciação. Ele é a nossa propiciação. No seu sangue, através do sangue de Jesus, foi feita propiciação a nosso favor, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Lembra que quando João Batista está batizando no Rio Jordão, e de repente Jesus aparece ali para ser batizado, juntamente com as pessoas que desciam as águas, e João Batista fica surpreso com aquilo, né, e diz: mas Senhor, eu é que deveria ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. E Jesus então vira para João Batista e diz: deixe como está, mais ou menos assim, deixa do jeito que está, João. Né? Porque importa que toda justiça se cumpra. Que justiça? A justiça de Deus com respeito ao nosso pecado. Porque o pecado é uma grande injustiça contra Deus. Jesus veio, né, e ele teve que passar ali por João Batista no Rio Jordão, viveu uma vida santa, ele curou enfermos, ressuscitou mortos, enfim, ele fez tanta coisa. E no final, ele deu a sua vida na cruz. E ali então a Bíblia vai dizer que a justiça de Deus se cumpriu ali na cruz do Calvário.
Por isso também Jesus vai dizer, está consumado. Como suas últimas palavras ali na cruz, ele diz, está consumado. Ou seja, a justiça de Deus se completou, a justiça de Deus foi feita. O preço do pecado foi pago. Então, o apóstolo Paulo escreve, né, que Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue mediante a fé. E Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, Jesus, como Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos do amor de Jesus para as pessoas, nós estamos chamando as pessoas para se reconciliarem com Deus. E em 1 João, o apóstolo diz, nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Então agora nós temos a expiação. A expiação significa cobrir ou compensar a ofensa. É uma reparação através da qual se expia uma culpa. É o perdão dos pecados de todos aqueles que se arrependem e os confessa, acompanhado da reconciliação com Deus através do sacrifício de uma vítima inocente. Essa vítima inocente é que faz a propiciação, mas a expiação é o perdão que nós recebemos quando nos arrependemos e confessamos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Então, há a reconciliação com Deus através do sacrifício de Jesus, que no caso é a vítima inocente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, a vítima era um animal, um cordeiro, né? Figura e símbolo de Jesus crucificado. Em Gênesis 3:21, está escrito que o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Isso quando eles desobedeceram, o pecado entrou no mundo e trouxe a eles vergonha, medo, né? Aí a Bíblia diz que eles viram que estavam nus e ficaram com vergonha. E Deus então, na sua misericórdia, faz roupas de peles. Muitos estudiosos creem que fez roupas de pele de cordeiro, não sei, a Bíblia não fala, com as quais vestiu Adão e Eva, sua mulher. Já como uma evidência, um sinal da vinda de um Salvador, alguém, uma vítima inocente que daria a sua vida para nos salvar. E em Mateus, Jesus, na última ceia, em determinado momento, depois de pegar o pão e dizer que é o seu corpo, ele agora diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Caiu sobre Jesus, então nós vemos. Nós vemos que caiu sobre ele a ira de Deus. E por isso, se aceitarmos a ele, a ira de Deus será desviada de nós. Se desprezarmos o sacrifício de Jesus, nada poderá nos salvar no dia do juízo.
Todos aqueles que desprezam esse sacrifício, que não creem que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdoar os seus pecados e lhes dar a vida eterna, aqueles que não creem em Jesus como seu Salvador, o seu Senhor, nada pode salvá-los ou poderá salvá-los no dia do juízo, porque haverá um juízo. A Bíblia é muito clara e enfática a dizer que haverá um juízo para aqueles que desprezaram o sacrifício de Jesus. Nós concluímos então que propiciação é igual tornar favorável. Alguém que não havia favor naquela pessoa, mas ela recebe o favor de Deus. Ela recebe algo que ela nunca mereceu, que ela não merecia. Isso é tornar favorável. Isso chama-se graça. O alvo da propiciação é Deus, é satisfazer a justiça de Deus. E a expiação, que é o ato pelo qual o pecado é cancelado. É o ato através do qual Deus perdoa o seu pecado por causa de Jesus. E agora você se torna um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, porque o seu pecado foi cancelado. O alvo da expiação é o pecado, é o perdão do pecado. E aí nós vemos exemplos da bondade e da severidade de Deus que aparecem em toda a Bíblia. Por exemplo, Deus julga Adão e Eva no Éden. Ali há todas as maldições sobre eles. Do suor do seu rosto comerás o seu alimento, e a tua pó, ao pó tornarás. Deus julga Adão e Eva no jardim, mas veste a sua nudez com pele de animal. A bondade e a severidade de Deus. Deus não passou pano quente, não colocou pano quente sobre o pecado de Adão e Eva, mas a sua misericórdia agiu no sentido de não desampará-los e lhes apresentar uma solução. Mais tarde, nós vemos que Deus manda Noé construir uma arca. Noé levou 100 anos construindo essa arca. E aquela arca, aquela construção era um testemunho para o povo. Então, Deus manda Noé construir uma arca. Quando vem o juízo, quando vem o dilúvio, quem está na arca se salva, quem está fora se perde. É um outro exemplo da bondade de Deus em suprir um escape, suprir, não deixar o homem só, mas também da severidade de Deus, pela condição que foi colocada. Quem está fora da arca se perde, quem está dentro se salva. E nós sabemos que somente 8 pessoas se salvaram. Agora, no Novo Testamento, Jesus salvou o criminoso arrependido na cruz. Lembra que os dois, Jesus foi pegado na cruz ao lado de dois bandidos, falando de forma clara, 2 marginais, 2 bandidos, 2 assassinos. E a Bíblia conta que eles lançavam impropérios a Jesus. Eles também xingavam a Jesus. Até que um deles, em um determinado momento, caiu em si. Talvez, até por eles já tinham, quase com certeza, ouvido as palavras de Jesus, tinham visto o que Jesus fez. Um deles
cai na real e diz para o outro: olha, nós estamos aqui. Você nem ao menos teme a Deus estando sob a mesma condenação. Imagine, irmãos, sob a mesma condenação ali na cruz. Né? Deus condenado junto com aqueles malfeitores. E é isso que ele fala. Você nem mesmo teme a Deus estando sob a mesma condenação. Nós estamos aqui porque os nossos atos fizeram com que nós merecêssemos. Nós estamos aqui por merecimento. Mas esse homem não fez nada. Esse homem não merece estar aqui. Jesus estava ali por causa do seu pecado e por causa do pecado daqueles homens. E Jesus, virando para ele, disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus salvou aquele criminoso arrependido, porque ele se arrependeu. Mas o outro que não se arrependeu foi condenado. E aí vem o Evangelho de João, né? Capítulo 3, verso 16. E João, o apóstolo do amor, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio salvar o pecador. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Não será condenado, ele já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Deus não irá, voltamos lá no início, Deus não irá de forma alguma ignorar o pecado, ainda que não o julgue imediatamente. Isso nos leva, irmãos, a um entendimento do aspecto propiciatório do sacrifício de Jesus na cruz. Ele desviou a ira de Deus de nós, né? tomando sobre si essa ira, sobre si mesmo, e nos reconciliou com Deus. Então a gente entende que qualquer ideia que limita o sacrifício de Jesus apenas ao pagamento dos nossos pecados é muito superficial. Ele fez muito mais do que isso. E assim, nós terminamos esta meditação, esperando que ela venha fazer aumentar o seu amor pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Ele assim o permitir. Amém?